Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos a Ti pela oportunidade renovada de aqui estarmos novamente buscando o entendimento sobre um texto tão enigmático como o do Apocalipse, com as chaves que a doutrina espírita nos oferece. Que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, que o estudo possa ser proveitoso para todos nós, para os espíritos amigos que nos honram com a sua presença, possam também ser proveitosos para os companheiros que nesta casa estão em estágio de trabalho, de aprendizagem, buscando evolução e progresso. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, capítulo 22, nos encaminhando aí para o encerramento. Hoje nós vamos estudar os versículos, a partir do versículo 12. Vamos então fazer a leitura. 22:12. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Pode fechar mais se quiserem, né? Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus usará a sua parte. Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja em todos vós. Amém. No versículo 12, diz o seguinte: eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Nós já temos trabalhado esse ponto, o eis que cedo vem, porque ele se repete. Nós já vimos aqui no versículo 10, por exemplo, e disse: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, mais ou menos a mesma ideia de uma proximidade de tempo, de uma urgência de tempo. Então, eis que cedo vem. Então, nós recolhemos aqui do trabalho do Honório, que o plano da misericórdia vem cedo, para que nos possamos nos retirar do desconforto da transição pela adoção. Nós aprendemos que a misericórdia, ela é o primeiro movimento da lei. Nós, estudando, por exemplo, o Livro dos Espíritos, a questão 262A, nós vamos aprender lá, e Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar. Então, o que prevalece primeiro
é a misericórdia. Então Deus nos dá o tempo para o arrependimento, para que não seja necessária a expiação. Então, se aproveitamos, arrependemos, nos transformamos, começamos a praticar o bem e o amor, então isso vale pela reparação. O problema da reparação, o problema do pagamento, trata-se de nós restaurarmos a harmonia que nós perdemos por não observarmos a lei de Deus. Não observando a lei de Deus, quando nós já conhecemos a lei de Deus, quando a nossa consciência já está sensibilizada para a lei de Deus, ou melhor, para as diretrizes, para as leis, porque nós temos que, eu repito de vez em quando esse assunto, porque o que são leis de Deus são as forças da natureza. Essas são as leis de Deus. E as forças instintivas da alma são as leis de Deus, que nos impelem para o progresso. Então, as forças da natureza, de fora para dentro, e as forças instintivas de dentro para fora, vão nos encaminhando na senda da evolução, consequentemente da felicidade. Então, o decálogo são diretrizes para nortear os instintos, que são forças internas, são leis. Por que são leis? Porque eles nos impelem para as ações. E é interessante que nós aqui desenvolvemos. A ação correta, né? O instinto impele para a ação correta. Então, quando nós entramos na faixa da humanidade, pensamento contínuo, a razão vai se abrindo lentamente, nós começamos a gerar o abuso das forças instintivas. Então, para que nós não enveredemos pelos abusos, recebemos as leis morais, o decálogo. Então, o decálogo chegou à Terra para reciclagem dos espíritos que vieram em degredo e para encaminhamento dos que estavam aqui evoluindo, se orientarem de acordo com aquelas diretrizes que vão dar o direcionamento para os instintos, para os desejos, para as emoções, para que eles não gerem os abusos. Os abusos, então, vão acarretar expiações. Então, o mundo primitivo se torna mundo de provas e expiações. Provas para os espíritos novos que estão evoluindo na Terra, provas para ele avançarem na linha natural da evolução, e expiação para os que vieram de fora, que não quiseram praticar o amor, a bondade lá nos seus mundos originários, desenvolveram os abusos, as cristalizações, o mal em grande escala, então vieram para cá, para reciclar. Então, provas para um, expiações para outros. Prova para quem? Prova para os novos que estavam evoluindo na linha natural. Os espíritos primitivos, os humanos, iniciando no pensamento contínuo, nas faixas da razão, os primeiros movimentos. Então, vem o decálogo, vem antecipar. Quando você fala assim, a gente lembra do Evangelho do Espiritismo, né? Que no capítulo 3, quando
Kardec fala, os espíritos falam, né, que os espíritos em expiação são poucos aqui na Terra. São raros, São né? raros, são exóticos. Você São chega a exóticos, dizer, exóticos. né? Então, a gente Vieram pode- de outros mundos. Pois é, a gente pode entender então que a expiação, ela geralmente só vai ocorrer entre os degradados, aqueles que não deram conta, Não, porque... e os processos de dor pelas quais nós vivemos. É aquele negócio de palavra, né, que o Espírito falou com a gente. Mas assim, a gente pode entender que as dores que nos acompanham, né, enquanto espíritos evoluindo no seu processo evolutivo, essas dores, elas seriam, nessa maneira de pensar, expiação como só para degradados, essas dores que nós passamos seriam naturalmente, seriam apenas uma consequência natural das minhas ações. Que é dolorosa porque eu escolhi aquilo. É feliz porque eu escolhi de outra maneira. Porque existe uma demora entre conhecer a lei e praticar a lei. Então tem um tempo. Sim. Então, enquanto elemento, quem não conhece a lei, o que faz é lei. Sim. Então o primitivo fica nessa, mata, morre, mata, morre, mata, morre, mata, morre, mata, morre, mata, morre. É um movimento natural. Então vem o decálogo. O decálogo é para retirar desse movimento. Ó, decálogo é para diminuir a dor. Dor é evolução. Aí tem a dor é evolução, aprendemos com o André Luiz. Eu acho muito interessante essa nomenclatura. Dor é evolução, dor é expiação, dor é resgate. Então, porque se o espírito vai conhecendo a lei, mas ele não quer mudar, então ele já começa a sair da dor evolução para a dor expiação. Mas aqui na Terra, hoje eu já acredito, e já tem muitos da Terra em expiação. Porque são 2.000 anos de... Não é muito tempo, né? Vamos colocar 3.300 anos de exercício da lei. Moisés e Jesus. Em tese, nós podemos estar com a população vem aumentando, esses espíritos que vieram para cá, acredito eu que são os espíritos mais primitivos. Aprender a lei, a diretriz da lei. Planeta aí, provas e expiações. Aí tem mistura, vem espírito degradado, vem espíritos primitivos, porque somos 8 bilhões de reencarnados. E esses 8 bilhões não estavam aqui desde o princípio da Terra esperando a população aumentar para reencarnar. Eles vão vindo, está na questão 1018 do Livro dos Espíritos, que nós vamos atraindo, está lá na 1018. E depois trata da espíritos, né? plantação do bem, o São Luís diz que nós atraímos, enquanto nós não banirmos o egoísmo, o orgulho, nós vamos atraindo os espíritos para cá. Nós vamos desenvolvendo cristalização. Quais espíritos? Os primitivos. Primitivos, porque nós vamos desenvolvendo cristalização, vamos precisando de instrumento de escândalo para... Nós vamos atraindo. Então existe a solidariedade entre os mundos, e ela é muito mais profunda do que nós imaginamos. É uma lei natural. Logicamente que tem um gerenciamento. Mas enquanto aqui na Terra tem um contingente de egoístas, de orgulhosos, nós vamos atraindo para cá espíritos dessa natureza. E os primitivos, que vão ser o corrosivo natural, porque a índole deles é essa. Nós estamos gerando a violência, então a gente atrai os violentos por natureza. Como mais para frente, nós vamos atrair os bons espíritos. Está na questão 1018 do Livro dos Ele fala Espíritos. isso, né?
2018. Nós é que atraímos. Então não tem... Nós vemos aí, com todo respeito, certas questões aí que diz que vai ficar na Terra 1/3 da humanidade. Eu acho isso meio fantasia. 1/3 de 8 bilhões, 2 bilhões apenas, um planeta desse tamanho. Estão levando em conta a população só encarnada? Não, eu estou falando só de encarnado, não estou nem falando de desencarnado. 1/3, eles falam de encarnado. Um planeta desse tamanho como a Terra é, enorme, 1/3 é muito pouco para ficar aqui. Muito pouco. O planeta tem condições de abrigar muito mais espírito. O problema é que a massa hoje é uma massa que está destruindo o planeta, vamos colocar assim. Mas será que não é tipo assim, fica 1/3, mas Não, depois vem certas mensagens que eu vi aí é 1/3 de habitantes. Já com os 1/3 espíritos que... 1/3 de habitantes. 1/3 de habitantes. Eu sempre imaginei, quando falava de 1/3, eu sempre calculei como uma população de espíritos. Então, o que eles falam... Não, mesmo assim, 1/3 é 8 bilhões. A Terra tem condição aqui tem condição de evoluir, de continuar evoluindo espíritos harmonizados na casa dos 20 bilhões. Sim. Porque espíritos harmonizados vão preservar a natureza, não vão depredar. Aí nós vamos ter colônias a Lua, colônias em outros lugares, entendeu? Então, esse é o futuro. Então, aí nós estamos saindo do assunto aqui. Então, o que vem primeiro é o plano da misericórdia. Então, quando nós vamos lá estudar, por exemplo, aquela passagem da casa... Não, Mateus 5, 43 e 44, Jesus diz lá que faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então a misericórdia primeiro para os maus, depois para os bons, e a chuva, que é um movimento mais difícil, primeiro para os justos que têm condições de aguentar. Mateus, porque o Deus faz que o sol se levante para maus e bons. Então a misericórdia, a luz, primeiro para os maus. Porque os bons já estão com ela, entendeu? E a chuva significa dificuldade, por exemplo. A chuva desce sobre justos e injustos. Justo tem condição de suportar para dar exemplo. E o injusto... Agora, lógico que o termo chuva é elástico, nós podemos interpretar como chuva de bênção, chuva... Mas aqui nós estamos aproveitando a ordem, sol sobre maus e bons, chuva sobre justos e injustos, para fazer esse ajuste aí. Então, Fernando, você queria falar alguma coisa aquela hora? Não. Já não? Você me chamou? Não chamei, não. Chamou não? Então, esse que cedo vem, e nós invariavelmente não lembramos lá de Mateus 24, 20, que recomenda que a fuga não deve se dar no inverno. Cuide para que a vossa fuga não se dê no inverno. Fuga do quê? Do egoísmo, do orgulho, do desvio da lei. O desvio da lei não só o desvio das diretrizes de segurança para nortear a lei, as forças internas que nós desenvolvemos, que são os instintos. Então a fuga e do abuso que nós geramos deve ser, não pode ser no inverno. O que é o inverno? O inverno é quando nós deixamos passar o tempo. Nós temos o conhecimento espírita, somos chamados para o conhecimento espírita,
aquele conhecimento nos sensibiliza, mas não, primeiro eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Depois eu vou. Aí já passou o tempo, virou inverno. Aí nesse meio do caminho que você precisa fazer isso, aquilo, nós vamos alimentando as paixões que temos. Porque depois eu faço. Porque nós não adotamos as diretrizes para combater as imperfeições. Então elas vão crescer. Aí no inverno, simbolizando aí a velhice, por exemplo, não dá tempo de mais nada. Dá tempo para você arrepender. E às vezes tem a limitação da própria pessoa, né? Mas conforme for o grau de complicação, seu arrependimento vai ser só uma atenuação do que você vai sofrer, vai vivenciar no mundo novo. Se você fizer Pode fazer com que você volte mais rápido. Se você fizer uma analogia com o inverno, natureza, dependendo da época que a gente viveu, o inverno era um lugar que, se você não fez determinada coisa, quando o inverno chegava, você nem de casa você conseguia sair. Então, mesmo se você quisesse fazer tal coisa, você era totalmente impedido, né? Cerceado. Né? Na Europa, por exemplo, os romanos nem combatiam no inverno. Não combatiam. No inverno, eles iam para os quartéis de inverno. Porque uma folga, né? é muito fria a região. Sim. Estive lá agora. Agora lá está na faixa de 5, 6, 7 graus lá E lá são os Alpes. E o inverno já está assim caminhando para encerrar, né? Sim. Então no inverno, e lá chove muito. É uma chuva fina, uma garoa. Então não dá para você combater no inverno, porque é frio e chove. Nossa, então, não dá. Você não. E não tem colheita, então não tem suprimento, então tem que ficar recolhido. Aí no verão eles. Recolhido e abastecido. É igual eu lembrei da cigarra e a formiga. Porque tinha que ter fonte de suprimento. Então tinha que ter a fonte de suprimento, e no inverno não tinha suprimento, não tinha colheita, não tinha plantação. Então no inverno estava estocado. As pessoas estocavam lá, nas aldeias, nos quartéis romanos, nos quartéis da cidade, para passar o inverno. Assim que era feito. E mesmo o próprio corpo não tinha a mesma disposição. No inverno a disposição exatamente. No inverno é outra disposição. Porque o frio lá é muito mais intenso do que aqui. 2000 anos atrás era muito pior. Na Rússia, também na campanha Sim, no livro da Ripaz fala que morreram em torno de 100 mil pessoas de Moscou. Napoleão chegou até Moscou e incendiou boa parte da cidade. Porque eles fugiram. Eles saíram de lá, deixaram a cidade lá para eles. Fugiram para a floresta. 100 mil pessoas morreram nessa fuga de fome e de frio. Que era inverno. Lá é menos 20, 30, menos 30 graus. 100 mil pessoas civis, né? Morreram civis e militares. Sem aquecimento, nem alimentação. Não, foram para a floresta, fugindo das casas. E o Napoleão não pôde dominar nada, não tinha nada para dominar. E além do que morreu muito, porque não tinha roupa também. E não tinha soldado também. Não tinha soldado. Depois o Hitler cometeu o mesmo erro de ir para lá que perdeu sem a roupa preparada. Que limpo. Quer dizer, a Rússia, querendo bem ou não, 2 vezes salvou o Ocidente. Salvou o Ocidente. Então, eis que cedo vem. Então nós aí que temos aí já temos um vislumbre do nosso passado aqui no grupo, a gente sabe que nós somos comprometidos aí do passado, então nessa existência nós fomos chamados cedo. Todos nós aqui, cada um foi chamado cedo, de acordo com a necessidade. Certo?
Então, quando a gente é chamado, então temos que ir seguir. A partir dali. E a misericórdia chamando. Não deixa para depois, não. Foi chamado, entra nessa porta que abre. Essa porta que se abre, é a porta da misericórdia, para aliviar as complicações. Virão. Certamente vem. Todos nós que já passamos aí naquela novinha ainda, nós já passamos dos 60, sabemos que já tivemos aí muita complicação, já passamos muita complicação, e nós olhamos para trás assim, nunca passou rápido, né, Fernando? Não passou rápido? Passou rápido. Mano, já fiz tudo. Ninguém te assusta. Passou rápido. E o pior é que depois que passa, passa. Depois que passa, passa. Então esse que cedo vem, vamos aproveitar as disciplinas que o trabalho nos oferece e não vamos deixar para fugir quando a situação já estiver complexa. Aí nós podemos ter nos comprometido com muito mais coisas desagradáveis, coisas complexas que acontecem por causa da nossa inferioridade moral. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo suas obras. Então nós temos aqui a obra, que vai ser aí a baliza para o galardão. Galardão, segundo o dicionário, é recompensa, prêmio, homenagem, glória, seja galardão. Então o galardão aqui, que nós vamos receber um galardão, o galardão exterior, o galardão das esferas melhores, dos mundos melhores, que aguardam quem persevera no caminho justo, quem persevera no bom caminho. O galardão exterior, mas o que vai garantir uma permanência nesse plano exterior é o galardão interno, que é a glória, que é a felicidade. E isso decorre da prática das virtudes. É uma tônica aqui, não tem como fugir. O galardão decorre da prática das virtudes, que é a felicidade. Consequentemente, nós vamos para nos reunir com aqueles que têm a mesma afinidade com tudo isso aqui. Estão nessa mesma luta aqui, na busca, na boa obra. Então, o galardão. Então, nós não vamos. O que vai definir mesmo a nossa evolução não é a obra que a gente faz na casa espírita, não. Preparação da palestra, preparação do estudo, coordenação de alguma atividade, diretoria da casa. Não, é o fazendo no dia a dia lá na sociedade. E é o que importa. Importa é darmos o testemunho, darmos o exemplo para aqueles que não conhecem o que nós conhecemos. E quem sabe eles, vendo o nosso exemplo melhor, eles sensibilizam e nos abordam. Olha, você tem uma conduta diferente, porque aí é hora de testemunho. Olha, estou buscando seguir Jesus, sou espírita, estou lutando para me transformar num bom cidadão, num homem de bem. Então é isso. Mais algum comentário aí, amigos? Eu lembrei quando você estava falando sobre isso, até eu já fiz até uma leitura com a Maria Flor a respeito do pai do André Luiz. Quando a mãe vai conversar com o André, ela fala que ele até ele
tenta um pouquinho, mas como ele não abasteceu a vida dele lá atrás, porque ele aqui, ele ia, quando ele ia à igreja era só aparente, ele fazia as coisas, ele tratava as pessoas também por aparência, e fora as coisas que ele fez fora do casamento, Sim. né? Então ele aí ainda fala assim, Clarencio até tentou levantá-lo, mas não conseguiu, justamente por causa disso. Não tem como, porque como ele só viveu assim, na hora que ele começar a levantar, as amantes e os outros puxavam ele. Quer É dizer, que é a força aí nós estamos inverno, falando das né? leis. É, Força das leis instintivas. Das emoções, dos desejos, dos sentimentos, que foram alimentados a vida a inteira. vida inteira. Então, exercem uma força poderosa. Muita gente não entende esse tipo de problema, não. Eles acham que basta o Clarencio da mão e o elemento vai. Não, tem uma força, é uma força interna. Então tem que haver o arrependimento ou um desejo de mudar. Havendo o desejo de mudar, a espiritualidade atua. Sim. Não precisa fazer uma oração, porque o sistema não é místico, não é religioso. Não precisa fazer oração. Ateu faz prece? Não faz. Então não se exige prece. Exige uma tomada de um sentimento diferente, de humildade, de modéstia, de arrependimento. E aí a espiritualidade ajuda, porque senão o sistema seria Fala nos livros, injusto. uma pequena fresta, um furinho. Furinho. Então o elemento não tem que fazer prece lá, o ateu não vai ter que fazer uma oração para ele se ajudar. Não. Você tem que mudar aquela. Dar a mostra que está mudando aquele sentimento. E o levou para lá. E fazer a prece natural, né? Que a prece tudo bem. Sim, mas isso é depois, Fernando. Estamos falando aqui de movimento de socorro de quem está lá, Ah, atolado na. Cultivou o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a sensualidade, a vida inteira. Não respeitou nenhuma lei de Deus. Para onde que vai depois que desencarna? Vai ficar imantado com aqueles que nutrem os mesmos sentimentos. Aí vai gerar naquele ambiente ali uma desarmonia no ambiente físico. Vai gerar uma desarmonia. Que é isso que André Luiz escreve. Então, para sair, o elemento precisa manifestar um desejo de sair, um desejo de mudar, um bom desejo, um bom sentimento. Aí ele é resgatado e lá na colônia, aí ele vai iniciar uma dinâmica de boas ações contrárias ao que ele fazia na Terra. Então ele aí vai ver a dificuldade. Porque mesmo assim, às vezes muitos daqueles que foram levados ainda retornam porque não conseguem. Retorna porque não consegue, porque o apelo, o saudosismo, o que é o saudosismo? É o desejo que... Consegue ir, mas não... É igual os nossos irmãos na reunião mediúnica de obsessão. Uns a gente acha até que... Mas se eles não quiserem ficar, tem que várias... Hoje os que não querem mudar, eles já estão sendo encaminhados para o degredo. Porque a Terra não tem mais tempo para, pelo que nós estamos vendo. Um ponto de interrogação, né? Obrigado. Não, só para esclarecer que para mim não ficou claro. Esse galardão, você deu a definição de galardão, mas esse galardão está com Jesus. Porque Jesus já conquistou o galardão. Mas qual que é você teria? Por exemplo, o que ele vai transferir para você? O ingresso numa colônia espiritual. Transferindo o galardão. Oportunidades. Oportunidade. Ele não é o governador da Terra, então ele tem o domínio total de tudo. Segundo essa ordem.
Segundo a obra, porque tem a lei. Sim. Porque se não tiver a obra, o elemento não vai conseguir ficar lá. Sim. Ele consegue ficar onde ele tem lastro. A obra é de especialização do universo. Ele tem lastro. E Então ele tá- tem uns que tem que reencarnar logo, não conseguem ficar muito tempo no mundo espiritual, porque não tem lastro. E uma indicação também. Aí a matéria vai atraindo com o tempo, ele vai. Vamos colocar assim, vai ficar um borocochô lá no mundo espiritual, fica meio murcho, não tem o que agrada. Não Aí dá ele- conta de controlar pensamento. Aí ele volta, tem que voltar para se libertando das disciplinas. Aí conforme o grau, conforme a condição, aí tem que ser um mundo mais primitivo. Conforme é o grau. Por exemplo, pode falar assim que o galardão do André Vitor era varrer lá o negócio, não é isso? O inicial era. Ele achou que fosse como médico. Ele achou que ia ter Aí o um. galardão é isso, é o que você... A obra que ele desenvolveu aqui na Terra garantiu para ele a vassoura. É isso que eu queria dizer. Garantiu a vassoura, pelo menos a vassoura. Isso é galardão. É galardão. É, prêmio que ele recebeu. Enquanto que tem morador de rua, por exemplo, que está ali no resgatando muita coisa, se iluminando, o galardão dele vai ser, está vindo a governadoria do. É só lembrar de Lázaro. O pobre e o rico, Lázaro, onde que ele foi? O Chico, tem um caso do Chico, o Chico estava caminhando com alguém na rua, aí tinha um morador de rua sentado num banco. Aí o Chico foi lá, abraçou o morador de rua e tal. Aí o outro ficou meio que horrorizado, porque o outro estava sujo, fedorento. Aí, nossa, Chico, beijou o moço e tal. Você foi lá, fez. Escândalo, né? Não, ele estava iluminado, é um espírito que está terminando os estágios na Terra. É a última experiência dele para lá todo iluminado. Foi lá. Quem é completista mesmo? E completou, Esse é completou as virtudes. Agora nós, aqui é competência é aquele que vai até o último, né? Aqui nesse versículo, a gente pode também compreender a humildade de Jesus. Que eu acho assim, quando ele fala, o galardão está comigo, mas a cada um segundo a sua obra. Quer dizer, Deus é que vai, Ele não falou pro. ele Não falou pro. transmitir. Não, mas Deus não exerce. Não, pois é, Deus- através dele. Deus não exerce a São Diante da matéria. Quem exerce. Sim, Somos... Então o galardão divino passa por nós. sim, lógico. Mas vem de Jesus. É Jesus que defende. Todo aquele que pratica o bem aqui na terra é. É Jesus. Governador. É na terra. Sim, é Quando Jesus. estiver relacionando É, a ó, ele, ele define. Nós estamos aqui trabalhando nessa mesa aqui porque Jesus Ele permitiu. define. Nós estamos trabalhando na desobsessão lembrar porque Jesus permitiu. Senão não estaríamos, não. Eu vi um exemplo hoje atrás maravilhoso. Sabe várias vezes? Ué. O filme Ben-Hur, em que Judá estava na piroga das galera, né? E Jesus passou pelo um pouco d'água. E os soldados que queriam impedir não conseguiram, porque Jesus. No final, Jesus, carregando a cruz, ele foi correndo também e deu a cruz, caiu, levantou a cruz e um pouco d'água a Jesus, os soldados soltaram ele e tal. Aí depois no final ele recebe o galardão, que a mãe e a irmã dele ficaram limpas, Sim. o galardão da próxima. Jesus falou para o bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual que era o paraíso? Uma colônia de reabilitação. Sim. O bom ladrão. O paraíso. Engraçado. Para ele Não, porque. Não. arrependimento, né? Aí você podemos até entrar no plano filosófico mais profundo. Consciência. Podemos não? Não, você Fica por isso sabe. mesmo. É porque eu fico- Porque é o seguinte, por que existe um mandamento, não roubarás? Porque existe o instinto do roubo.
Na natureza os animais não roubam dos outros? Não é isso que acontece? Rouba lá a fêmea, rouba o território, rouba o alimento. Os animais não roubam? Aí o bichinho, sim. É a busca pelo melhor. Aí a gente Busca pelo melhor. Só que quando chega na humanidade, precisa suplementa. mudar o foco desse roubo. É, Vai roubando. porque o instinto do roubo é a busca do melhor. Quem está roubando está buscando o melhor para si, sua família. É a continuidade do processo instintivo animal. Continuidade. Quando chega na faixa da humanidade, vem o mandamento, não roubarás, que é uma diretriz para você, para nós, bem conduzirmos esse instinto. Aí nós vamos roubar outras coisas. Por exemplo, eu roubei do Honório aqui, ó. É isso, fiz um resumo aqui, roubei do Honório aqui, ó. É um bom roubo. Então eu sou bom ladrão. Porque eu não roubei, por exemplo, só para mim, não, vou ficar só para mim. Tive um conhecimento aqui estupendo. Agora eu vou ficar na minha, na boa, olhando todo mundo de cima para baixo, o povo não sabe nada, eu sei de tudo aqui, entendeu? Quando alguém fala bobagem, eu ficar certo lá, Pego, eu mostro que né? não é bem assim. É. Não, mas aí eu me propus a compartilhar com todo mundo, certo? Dividir. Né? Dividir o esforço, né? Dividir o esforço. Então nós vamos passar porque na base do instinto do roubo está a lei de conservação. Conservar o melhor, buscar o melhor. Então nós temos que aprender a conservar a partir do momento que nós iniciamos o conhecimento da lei, são os bons valores, as virtudes. Bom, então eu vou roubar do Luiz o bom exemplo que ele me dá de disciplina. Estou roubando. E é o que a gente fala, né? A gente vê o outro fazendo, né? Só que, Isso é bom. só que pro Luiz não tem perda, porque quanto mais disciplina, mais ele tem disciplina. Eu não estou tirando nada dele. Não, é. Ao que tem, mais será dado. É. Então o médium que se aplica a praticar disciplina, eu sempre volto nesse assunto, porque Mas até o animal nos ensina, porque o animal, quando ele rouba o alimento do outro, ele está roubando para comer. Ele não aguenta. não, isso que eu estou te Ele não falando. rouba para comer. Isso que eu estou te falando. Pois é. Isso é bom, é lei da natureza. A busca do melhor. Quando chega na humanidade, eu não posso mais roubar do meu próximo. Na verdade, nem é bom. Porque tem uma lei de igualdade. É necessário. Tem a lei de igualdade. Ele tem o mesmo direito que eu tenho de ter as coisas. Então, eu bato muito na tecla da disciplina. Os companheiros da reunião mediúnica. Quanto mais a pessoa se aplica à disciplina, mais ela tem disciplina. Exatamente. E ela pratica de forma natural. Então, nós temos companheiros que chegam na reunião no horário certo, toma o seu lugar, fica ali caladinho, meditando. Não dá trabalho nenhum para o coordenador. E outros que já chegam e já acham que estão no salão de festa do prédio. Começa a falar de amenidade. Não pode. Não pode. Ali não é lugar de piadinha, amenidade, sorrisinho. Quando a gente vai na UTI, vai ir fazer isso na UTI, a gente chega lá sorrindo, contando casos, contando piada. Aqui é a mesma coisa. Até pior. É até pior. Então, o galardão é conquista. Então Jesus, por misericórdia, abre a porta para nós, abriu a porta da desobsessão. Ó, vocês complicaram lá em Roma, vocês foram arbitrários lá, várias existências. Nós deixamos vocês serem arbitrários durante algumas existências porque era o escândalo necessário. Tinha força civilizatória, mas vocês adquiriram um compromisso com a humanidade. Então vocês vão lá para a desobsessão, lá no Camilo Chaves. Tem um aí que eu vou chamar cedo, com 16 anos. Que é porque, né?
Com 16 anos ele já põe o soldadinho lá na legião, lá 17 anos, então já vai começar a ser. Ser precoce. Eis que cedo vem, tá dito aqui, ó. E eu sei que não dá um jeito de ficar firme, não. Eu já fui no outono, quase inverno. É que você tem mérito, você pode passar a sua existência na boa, aí, que nem o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva ele. Aí mais tarde é que te chamaram. Mas eu fiz alguma coisa, vale alguma coisa. Não, você fez alguma coisa que presta, lógico. Nesse ínter eu adotei 4 meninos. Então, só isso aí. Tem conta. Só isso aí já é. Né? Com certeza. É. E como diz o outro, vivia numa pindaíba, mas não me faltou nada. Então vamos lá. Então, nós não vamos aqui evoluir simplesmente com o carro-chefe do passe, da palestra, da coordenação, da presidência da casa. Não, nós vamos evoluir com a prática do dia a dia. É assim que nós vamos evoluir, dando um atestado de legítimos padrões que já vivenciamos pelos reflexos tônicos emergentes. Então, é que nem na Olimpíada, o sarrafo subiu. O nosso reflexo, já viram o pessoal que salta em distância? Salto com vara, que vai subindo o sarrafo? Então o nosso sarrafo subiu. Nós não podemos mais todo dia, toda hora, arrumar confusão no trânsito, por exemplo. E quem sofre? Né, Luiz? Você não gostando de confusão no trânsito, né? E quem sofre? Lembra tranquilo, A sossegado. espiritualidade vai subindo? Como é que é? A espiritualidade vai subindo? Não, nós pela... Você mesmo. Conforme as suas atitudes. Toda vez que alguém, no caso do trânsito aqui, toda vez que alguém dá uma manobra estranha e a gente consegue não fazer nada, dá uma melhoradinha. É igual o treino. Você está na academia, andando na bicicleta de esteira. Você faz, mesmo que você fazer 1 quilômetro. Daí a pouco, você mesmo aumenta a sua dificuldade, passa para 2 quilômetros, foi para 5, para 10, para 20. Assim é a gente. E na hora de A falta dificuldade aumenta e o que aumenta também, que a gente aprende no nosso lar? O reflexo tônico é o que emerge naturalmente. O reflexo tônico. Então, você está lá no seu gabinete, lá no seu birô de trabalho, certo? Você fica numa sala fechada lá, como é que é? Aí chega um funcionário lá assim, você abre para você. Ih, não, chega lá um determinado colega, abre a porta e ela. Já levou bomba. Já levou bomba. O serviço dela já levou bomba. Acabou. Passou o período de entregar. É o reflexo tônico. Passou o período de Pô, você está entregar aguentando a desde folha. 2013, já melhorou bastante. Aqui, Você queria sair correndo lá em 2013, você lembra que você queria sair correndo do estudo? Não vem aquele cara de bola. Você que falou. Eu falei mesmo, mas eu nunca mais eu vou aquele Ela aguentou estar aqui em 2000. Careca, doido, louco. Você está 11 anos depois aqui, ó. Assim, ó, mas... Então, você parece um general, vai lá, seu burro. Mas, Parece um general. Se acha. Se acha. Lá no serviço dela. positivo operante. No serviço ela tá no inverno. Não sai nunca. Tá no inverno lá, meu filho. Não sai, não. Está no inverno. É um aprendizado só, tá vendo? É hora de você pegar. Não, mas ela aguentou 11 anos aqui já, ué. Olha que maravilha. Mesmo, gente, eu sei quando eu tô aqui. É o período de tolerância, né? Nossa. 11 anos, 2013. Primeiro dia que Casou quando? Vocês casaram? Não, mas quando a gente casou, eu já estava frequentando aqui. Estava frequentando já, ué. Então vamos lá, antes que o assunto vai para... Oi? Vamos lá, antes que o assunto vai para outras áreas aí, vamos? Tá, vamos ver. Vamos aí. Vamos? Sim, sim. Vamos para antes que o assunto vai para outra área, vamos Sim, continuar? Porque tem os espíritos aqui, já estão Sagrado. fiscalizando nosso trabalho aqui. 13. Eu sou, 13, 13ª legião, não tem como. Aí, ó. 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, Jesus é esse aí, não é ele que está falando conosco? Ele está falando conosco, ó. Eu, Jesus, enviei meu anjo, lá no versículo 16.
Então, o que significa o quê? Que ele está aqui na formação do mundo, formou o mundo, e vai estar aqui conosco no final, quando a Terra já não oferecer uma condição de vida, certo? Desintegrar no espaço, aí Jesus vai se liberar do ônus. Para ele não é ônus, para nós seria um ônus, né? É. 13 bilhões de anos tomando conta do mundo. Imagina, sei lá, 20 anos na chefia lá no seu departamento lá. Eu estou falando aqui de 13 bilhões de anos, né? Então eu sou o Alfa e o Ômega, estava no princípio, vou estar no fim. É isso. Agora, nós temos aqui na Terra, podemos falar de princípio da criação, princípio da Terra, o princípio do nosso princípio individual, princípio inteligente. Quando é que nós somos criados? Só Deus sabe, literalmente falando. Sim. Ninguém sabe. Não tem como. Podemos falar do princípio da razão, o princípio do pensamento contínuo, o princípio da razão, e vai por aí. A gente pode falar que todo mundo aqui começou com o princípio inteligente. Todos Isso nós, aí simples e é a ponto ignorantes. de partida de todos. Simples e ignorantes. Mesmo assim, você dá para saber Não, só por isso. informação, porque É, a gente não tinha. Segundo ele. A gente não tinha memória naquele tempo, né? Pensamento. Não. Como é que você vai lembrar de uma coisa Não, que nós você não formou mesmo? Aí você é impulsionado. Aí alguém tem que te mostrar, né? Não, mas é o impulso de dentro. Como Nós não assim? compreendemos isso ainda. Pois é, mas O princípio inteligente já tem um impulso de dentro para fora, a força para progredir. Sim. ele habita em mim desde sempre. É, Desde que, que é era só o, vamos colocar, princípio é o inteligente. divino em nós. Isso, desde que eu era. Já tem a força para progredir, que vai impulsionando. Estranho, né? É. E de fora para dentro tem o ajuste. Por exemplo, o princípio inteligente começa pelo átomo. Então, de fora para dentro tem o átomo, tem os técnicos, tem os mundos. Então, o próprio universo vai encaminhando. O universo Ele vai empurrando. Né? vai empurrando, no bom sentido. Sim. Direcionando. Né? O impacto. Impacto. O impacto. Atrito. É. É atrito. Por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo. O princípio inteligente está ali no átomo, o centro do Sol, hidrogênio, está lá no átomo de hidrogênio, princípio inteligente. 15 milhões de graus Celsius. Centro do Sol. Positivo, né? Ali acontece essa fusão termonuclear de 2 átomos de hidrogênio. Transforma num de hélio. Solta um fóton. Esse fóton leva 1 milhão de anos para sair de dentro do Sol. 1 milhão? Não é pra mim, 1 milhão. Por causa da força de gravidade. E vai atritando, né? Atrita. E o calor está ali impactando, está fundindo ali, ó, o calor. Explode. Certo? Aí vai saindo raio-x, raio gama, fóton, tudo partículas sendo soltas no espaço, no universo. E os átomos sendo comprimidos ali, transformando um no outro. Esse inteligente ali no meio. 15 milhões de graus. Aí um dia o Sol vai se tornar uma gigante vermelha, as camadas vão ser lançadas para o espaço. Aí sai de 15 milhões de graus para menos 270, o zero absoluto. Então sai do quente absurdo para o frio absurdo. Didaticamente falando aqui. É o impacto. Deixa de ser sol. É o impacto. Impacto do calor, impacto do frio. E assim, nas devidas proporções, a gente, né? Depois a dor nos impacta. Depois a dor é que vai impactar. Dor de evolução. Até chegar na Terra, né? Depois a dor de expiação, se nós formos rebeldes. Lembrando que o rebelde é o egoísta, tá? Egoísmo é que é rebeldia. E vai crescendo se nós não adotarmos aqui cedo o diretriz para combater o egoísmo. Aí vai crescendo. Vai crescendo. Eu sou o Alfa e o Ômega.
ciclos dentro de ciclos, ciclo de evolução dentro de ciclo de evolução, e aí vai. Nós mesmos, né, individualmente falando, nós somos aqueles que, onde as propostas se iniciam, e somos aqueles que as propostas vão culminar. O primeiro e o último. Você viu? Nós estamos aqui, ó, proposta espírita entrou. Iniciou o processo. Um dia vai culminar. Quando culminar, nós vamos partir para outro processo. Esgotou aquela sistemática ali. Parte para outro processo. Primeiro, o último sabe lá onde é que vai ser. Certo? Isso acontece a cada encarnação. Nós, a cada dia nosso pode ser o princípio de alguma coisa. Tomada de decisão importante. A partir de hoje eu não vou dar mais problema para o meu coordenador da reunião mediúnica. Não é uma boa proposta para os companheiros? Não é? A partir de hoje eu não vou dar trabalho para ele. Exemplo Paulo, né? Paulo está. Tem vários exemplos. Bom, amigo, com isso nós terminamos, porque o próximo versículo é o 14, vamos entrar nele não por causa do nosso tempo. Jesus nos abençoe.